Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a, in- o- a interação, né, de vocês. Eu recebi muitos comentários com o vídeo que eu fiz sobre o meu tio Nilton Mendonça. E é claro que houveram alguns comentários assim, sempre há, né? Uns comentários não muito dentro do contexto do que eu falei, talvez a pessoa não tenha entendido, mas os demais eu agradeço bastante. Confesso que eu fiquei muito surpreso aí com muitas pessoas, inclusive, que colocou nos comentários que conheceu, né, o Nilton. Um mora próximo, me desculpa, eu não vou falar o nome porque foram muitos comentários, graças a Deus. E eu resolvi fazer mais um vídeo e vou fazer mais vídeos, porque eu acho que se eu não fizer, ninguém vai, a mídia não vai fazer, com certeza não vai fazer, porque já está no imaginário coletivo, né? Vamos dizer assim, né? A pouca ou nenhuma contribuição de Nilton Mendonça ao movimento que foi rotulado, né, depois como Bossa Nova, porque Bossa Nova, eu já disse isso no outro vídeo, mas não tem problema. A Bossa Nova, na verdade, era uma gíria da época. Tudo que a pessoa sabia fazer de bom, fazer legal, o cara jogava uma bola assim, fazia muitos gols, o pessoal falava, pô, fulano é Bossa Nova, né? Do futebol. Era como se hoje em dia fosse, pô, maneiro, show de bola, né? Tem um monte de, né, de dizeres assim que o pessoal elogia o outro, né? Na gíria. Era uma gíria. Bossa Nova era uma gíria. Então, rotulou-se, eu não sei dizer para vocês exatamente porquê, mas enfim, foi legal. Caiu bem, né? Eu tô com um livro aqui na minha mão, que no outro vídeo eu falei com vocês, que é esse livro aqui, ó, deve estar aí ao contrário para vocês, né? Ó, é Caminhos Cruzados, né? A Vida e a Obra de Nilton Mendonça. Aí, antes de começar aqui um textozinho que eu quero ler para vocês em relação ao Nilton, né, que foi aluno do Vila Lobos, e eu acho que eu devo essa como se diz, devo não, é assim, informar para vocês. Tem muita coisa bacana nesse livro aqui. Eu digo para vocês que é muito bom se vocês, o pessoal aí que, pelo menos a grande maioria do pessoal que comentou, gosta da Bossa Nova, pessoas com 60 anos, pessoas assim como eu, que eu já estou com 65 anos. Não pareço não, né? Essa carinha aqui de 50. Mas enfim, gente, é o pessoal da antiga que sabe o que foi isso, né? A importância disso. Entre as músicas mais executadas, ó, eu tenho um cachorrinho aqui. Ele, quando eu costumo fazer vídeo, ele começa a latir, mas daqui a pouco ele para, ele quer participar aqui também. Fica quietinho aí, cara. Bom, das 3 músicas mais executadas do mundo, estão inclusas Desafinado, Samba de uma Nota Só e Garota de Ipanema, né? Que já não é da dupla, né? Nilton, né? De Nilton Mendonça e Tom de Tom Jobim. Aí Nilton, ficou a dupla Nilton. Aí algumas pessoas falaram sobre, você está esquecendo aí do Tito Madi. Não, cara, é que num vídeo só não dá para fazer, né? É uma saga, vai ver vários vídeos. Eu espero que vocês também comentem isso aí. Quem não é inscrito no canal, dá o like aí, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Essa meta de 2025 eu tenho que eu pretendo chegar a 1000 inscritos para começar a monetizar, porque meu canal, que já tem muito tempo, vem lutando, fazendo aí conteúdos relevantes aí pro pessoal. Bom, aqui é o seguinte, olha, aqui na página, na contracapa, não, na capa, como é que se fala aqui? Tem a capa e a contracapa, é contracapa mesmo, né, que se fala, né? Então vamos lá, olha só, o Antônio Carlos Jobim,
Disse assim, ó, Newton Mendonça é o meu primeiro parceiro, amigo de infância mesmo, de Ipanema, de Calçada, e músico também, pianista. E a gente sempre se encontrava naquelas tardes antigas. Ele inclusive tinha muita coisa dele própria, só dele, que ele compunha mesmo, pois fazia letra e música. Nós fizemos uma porção de coisas, muita coisa juntos, porque a gente afinava bem. Assinado. Vamos ver se dá pra vocês. Não dá pra. Vai dar pra vocês. A iluminação aqui não tá muito legal. Enfim. Antônio Carlos Jobim. E tem mais aqui. Aí vem o João Donato. Todo mundo conhece, né? Quem gosta de bossa nova sabe quem foi. Quem é João Donato? Quem foi? Não, quem é João Donato. Fico emocionado demais ao me lembrar dele, de um artista de tal calibre tirado da gente tão cedo. E eu digo, com tantas coisas lindas por fazer. João Donato, agora eu fiquei em dúvida aqui. Eu não vou dar uma informação para vocês leviana. Vocês me dão licença aqui um pouquinho, que eu vou ver aqui, vou fazer uma pesquisa aqui, rápida, sobre o João Donato. Agora eu fiquei na dúvida se o João está entre nós. É tanta informação, né, nessa era digital, é tanta coisa que chega pra gente, é tanto fake, é tanta coisa. João Donato tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se diz alguma coisa. João Donato Nascimento. Ah, tá. Ele faleceu no dia 17 de julho de 2023 no Rio de Janeiro, tá vendo? Por isso que é bom a gente dar uma pesquisada para não passar a informação errada aí pro pessoal, né? É muito importante isso é histórico. Bom, então o João Donato, nosso querido João Donato, que se foi, fez muita coisa bonita, né? Muita coisa bonita. Então ele falou isso, né? E também o Tito Madi, que teve um comentário falando, e o João Donato tal. Não, o João Donato também, essa galera toda, gente, participou do movimento da Bossa Nova. O que eu desculpa, o que eu fico assim um pouco bastante chateado, um pouco não, bastante chateado com a mídia, é que eles ocultam a verdade. Eles passaram uma verdade sobre a Bossa Nova que não é verdade, olha só, né? Disseram que a Bossa Nova nasceu num apartamento da Nara Lianco, Vinícius de Moraes. Nada disso. A Bossa Nova não nasceu, ela foi nascendo. E até hoje faz Bossa Nova, ainda compõe-se Bossa Nova. Eu mesmo componho música. O meu estilo é Bossa Nova, eu gosto muito. Eu sou músico, eu sou violonista e sou saxofonista. Meu sax está aqui até pertinho de mim. Deixa eu mostrar ele para vocês. Que é um instrumento muito bonito. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, cara. Ele é muito lindo, né? Então, até hoje, os bons ouvintes, os que têm os ouvidos mais apurados, que não foram contaminados aí por essas músicas que não valem um centavo, é só percussão e 3 acordes, cara, enfim. Então aqui tem um recadinho, né, do Carlos Lira, que diz assim, Carlinhos Lira, o pessoal fala, né? Tanto o Nilton quanto o Tom, letristas notáveis, além de músicos excepcionais. No caso da parceria autêntica entre Nilton Mendonça e Tom Jobim, fica o impasse de qual nome deve preceder o outro. É verdade, né? Mas, gente, isso é complicado, vocês nem imaginam. Eu sou da família, eu sei o que minha tia sofreu com a extinta, deixa eu ver, não, existe ainda o ECAD. ECAD existe, claro que sim, é. Eu sou afiliado à SBACEN, né? É um outro órgão. Então, ela, na época, eu nem sei se eu devo dizer isso aqui no YouTube, não vou dizer não vou dizer porque pode dar problema, mas vamos lá. Um grande pianista e grande compositor, o melhor amigo de Tom Jobim. Sabe quem disse isso? Luiz Bonfá. Vocês todos conhecem. Compositor maior que ficou no nosso coração eternamente. Eu acho que a maioria das músicas da dupla Nilton e Tom era mais música do Nilton e letra do Tom. Sabe quem disse isso?
o Baden Powell. Eu conheço os dois filhos dele, o Felipe e o outro que me falha a memória agora. Mas o que eu quero ler para vocês aqui, nessa primeira, nós vamos fazer vamos fazer um compilado aí do Newton Mendonça e da Bossa Nova. Eu li o livro do Rui Guerra, Uma Onda, como é que é? Onda que quebra no mar, do Rui Guerra, uma onda que quebra, alguma coisa assim, né? Mencionando até um trecho da música, a onda que quebrou no mar e as estrelas que fundamental é mesmo, mamãe, impossível ser feliz só. Vou te contar, os olhos já não podem ver. Não é essa não, é uma outra música que o Rui Guerra menciona. Então, vou ler para vocês, tá? É assim, ó. O título é Aluno de Vila Lobos. Aí diz assim o texto: a pequena, mas significativa e importantíssima obra musical de Newton Mendonça não se restringiu à composição e ao trabalho como pianista. Marcelo Câmara, Jorge Melo e Rogério Guimarães, foram os caras que escreveram a biografia do Newton, né? Descobriram em suas pesquisas escritas feitas por Newton para vários instrumentos. Além do piano, encontraram ainda arranjos de obras de Newton e de outros compositores para orquestras completas, com bancadas de metais, madeiras, tá? Guitarra, baixo, flauta, vibrafone, sax, pistão, né? Que é trompete, e trombone. E pode-se afirmar, era uma orquestração mesmo que Newton encontraram. Eu tenho isso tudo aqui comigo, né? E pode-se afirmar que Newton as escreveu, ok? Já os arranjos para a orquestra encontrados nos arquivos de Fernando Ferreira de Mendonça, que é meu primo, filho dele, seu filho, são para sax altos, sax tenores, sax barítonos, trompas, pistões, trombones, bateria, guitarra, violão, violino, violas, violoncelos e baixo. Quanto a estes, Jorge Melo e Rogério Guimarães procederam a um rigoroso estudo técnico das peças e não podem asseverar que sejam da autoria de Newton. Não conseguiram identificar, tá vendo? É sério o trabalho. Também para quem foram feitos esses trabalhos de instrumentação para orquestras, se eles foram aproveitados bem como a data da sua realização, a análise desta obra demonstram, todavia, que se trata de trabalho de um músico maduro, estudioso, conhecedor do seu ofício. Os arranjos avulsos foram feitos para as músicas Foi a Noite, Canção do Pescador, os orquestrais para Só Saudade e Vento Frio, todas de autoria exclusiva de Newton, com exceção da primeira música feita em parceria com Tom Jobim, né? Newton nunca teve emprego como arranjador ou diretor de orquestra, nem tampouco, como se sabe, uma formação musical. Ok? Formal ou acadêmica. Quer dizer, não fez faculdade nem nada, né? Entretanto, depoimentos de sua mulher, Sirene, que é minha tia, dão conta de que ele tomara aulas informais com o maestro Heitor Villa-Lobos. Gente, eu não preciso falar mais nada aqui. Porque o fato de você ter sido um acadêmico, frequentado uma academia, uma faculdade, não faz de você Eu, na minha humilde forma de ver as coisas, eu acho que isso aí é coisa de Deus. O cara já nasce com isso. Eu, desde 8 anos, eu tenho inclinação para música. Mas minha mãe é muito pobre, com muita dificuldade. Nós morávamos na Rocinha. Não sei que muitos de vocês aí, de repente, nem conhecem a Rocinha. A Rocinha é uma comunidade, né? Que era favela que falava. Mas no tempo que eu morei lá, as coisas eram muito diferentes, né? Não tinha essas coisas de droga, até tinha, mas muito isolado. Eram os trabalhadores que, como meu pai não tinha condições de comprar um apartamento, comprou lá um pedacinho de terra lá, enfim, e fez uma casa muito bonita, com conforto. Olha, tinha jardim, tinha varanda em L, com a janela do quarto e a janela da sala abrindo para dentro da varanda, onde eu brinquei muito ali.
que minha mãe não deixava muito eu ir para fora, então eu ficava brincando ali, às vezes chamava um amiguinho para brincar e tal. Tinha sala de estar, sala de jantar, 2 quartos, cozinha, banheiro e mais uma área lá atrás, que era o nosso lazer, que o papai gostava muito de peixe, essas coisas, e fazia lá atrás. Bom, voltando aqui para as aulas informais com o maestro Villa-Lobos, né? Quando este morava na rua Araújo Porto Alegre, alguns falaram ali nos comentários dessa rua, mas é uma rua diferente. Foi na rua Araújo Porto Alegre que o mestre Villa-Lobos morava. Fato curioso, vou aproveitar aqui. Você sabia, ele tinha os filhos pequenos e tal. Então eu soube que ele compunha no meio daquela bagunçada, a garotada gritando, e ele não tá nem aí lá escrevendo, tocando piano e compondo, não sei como, né, que ele conseguia fazer isso. Mas voltando aqui ao raciocínio do texto, né, no centro do Rio, na Araújo Porto Alegre, segundo afirmava Sirene, esse cachorrinho não é mole não. No centro do Rio, segundo afirmava Sirene, Newton obteve estas lições informais de Villa-Lobos no campo da composição e da orquestração. Olha, gente, sinceramente, vindo do maestro Villa-Lobos, eu gosto muito, tem gente que não gosta, mas eu gosto muito do Villa-Lobos. Eu, quando estudava na Villa-Lobos, na escola de música Villa-Lobos, ali na rua... ai meu Deus, 7 de setembro, a Carioca, é uma travessinha, Ramalho Ortigão, o nome da rua, é isso mesmo. Então vamos voltar aqui, vamos nos concentrar aqui ao texto, né? Batendo humildemente a porta do apartamento do maestro, depoimento de dona Arminda Villa-Lobos, a esposa do Villa-Lobos, né? Informam que o maestro atendia muita gente, especialmente jovens instrumentistas e compositores que o procuravam para orientação e críticas. Segundo a mulher de Villa-Lobos, ele atendia todos pacientemente, independente de indicações e posições sociais. Nos cadernos de Newton, há exercícios de orquestração e anotação sobre composição, fortes indícios de que esses encontros aconteceram. Não é blá blá blá, não, conversinha fiada, não. Uma noite, no segundo semestre de 1958, não estava nem no mundo ainda, Newton e Tom se divertiam muito no apartamento da Prudente de Moraes, faziam comentários críticos, de muita ironia e riso sobre alguns cantores da noite carioca que desafinavam bravamente e que eles tiveram o heroísmo de acompanhar ao piano. O assunto já se tornara recorrente nas conversas de ambos, mas agora as observações e os reparos tinham virado gozação. E tema de música de um samba que os dois estavam compondo, encharcados de muita cerveja do tradicional Jorge Albert, o conhaque que eles gostavam de tomar. A visita mais lembrada era Lélio Gonçalves, um cantor sem uma das mãos que ele considerava terrível. A intenção era fazer uma maldade com os desafinados, compor um samba tão repleto de dissonâncias e passagens complicadas, inusitadas, que eles não conseguiriam cantar. Seria, na verdade, uma homenagem e, ao mesmo tempo, uma arapuca para esses agressores ao bom ouvido musical. Os caras eram terríveis, cara. Uma outra inspiração, ou homenageado, né? Pode ter sido o jornalista Tito Santos, dono da Artimanhas, revistas que tratava de personagens e fatos da noite, que insistia em cantar no Le Carrossel e no Dominó, eram boates que tinha em Copacabana ali, nos intervalos ou troca de músicos e cantores. Os frequentadores da casa os qualificavam de um chato crônico pela insalubridade sonora ambiental. Os pianistas Newton e Gaúcho regularmente fugiam dele. Com o fim do Le Carrossel, Tito foi ser proprietário de uma boate em Teresópolis, sem pretensões a cantor. Torceram os contemporâneos, a princípio para Newton e Tom, fazendo o
turbulento e tradicional revezamento no teclado. O samba era uma brincadeira, uma sátira inteligente, bem-humorada, não pensava em gravação, nem em mercado de disco. O negócio é que a obra foi se estruturando, se erguendo, música e letra simultaneamente. E quando se deram conta, a música estava pronta, ficou interessante. Atestaram. Newton tivera dias antes um aborrecimento com Sirene. A mãe queria levar Renatinho, que era o meu primo mais velho, ao Jardim de Alá. O menino resistia, chorava para ficar com o pai, que cansado queria dormir. Irritado, sem paciência, Newton deu uma palmadinha no menino. Isto bastou para que Sirene se revoltasse com Newton, reprovasse energicamente aquele gesto e elevasse o menino aos prantos para a praça. Por causa disso, Sirene e Newton ficaram mais ou menos uma semana brigados, azedos sem falar um com o outro. Newton era apaixonado por cinema e fotografia desde o tempo dos cursos da Ação Católica em 1953 e possuía uma máquina fotográfica Rolleiflex. Durante o recesso afetivo provocado pela palmadinha, Newton, com a câmera 6x6 ou 6x6, flagrou Sirene, romântico e maternalmente com o filho no colo, dando-lhe uma mamadeira, mandada à revelação. A fotografia, pela luz e plano que teve, ganhou qualidade artística e foi um dos argumentos sedutores de Newton para a reconciliação. Malandro. Uma cópia da fotografia resistiu por muitos anos nos arquivos da família. Eu não vi essa foto. Dessa história nasceram os dois famosos versos desafinados. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Esta é a única e verdadeira versão para a origem que explica como a famosa máquina alemã lançada em 1928, cuja produção expirou em 1987, entrou na história do desafinado. Tom, a princípio, foi contra. Ninguém vai entender isto. Newton. O povo não sabe o que é isto. Newton conseguiu convencer Tom, que depois aprovou os versos de Newton. Carlos Madeira, que gostava de fotografia, tinha um currículo como fabricante de telescópios, também tinha uma Rolleiflex e se lembra de Tom comentando com ele. O nome daquela sua máquina fotográfica entrou numa música que eu e o Newton acabamos de compor. Você vai gostar. Assim como o Newton fez com a Rolleiflex entrar no samba, é certo também que partiu o Tom Jobim o verso. Isto é bossa nova, isto é muito natural. Isto é bossa nova, isto é muito natural. Né? Expressão que ele iria repetir na contracapa do primeiro LP de João Gilberto. Um baiano bossa nova, ó. Bossa nova. Baiano bossa nova. Baiano malandro, né? Era a gíria da época. Desafinado era diferente. Da brincadeira nasceu uma música de verdade, ousada. Acreditaram que pudesse ser gravada. Newton e Tom pensaram em Yvonne Cury, que fazia muito sucesso na época, em função do humor, da ironia e das segundas intenções, né, que o cantor colocava em cada palavra o verso que entoava. Yvonne elogiou a música, mas não queria gravá-la. Tom esteve na casa do apresentador César de Alencar, que costumava gravar para o carnaval, mostrando-lhe a composição. Também sem êxito, Lúcio Alves ouviu Desafinado e manifestou interesse em gravá-la. O cantor e compositor Luiz Cláudio, amigo de Tom e de João Gilberto, frequentavam muito a casa de Tom. E Tereza, em Ipanema, ele narra. Tereza era a esposa do Tom, tá? Certa vez, Tom me mostrou Desafinado, como fazia com tantas outras composições novas. Não é verdade que ele tenha me oferecido a música. Vamos lá. Nem teria aceitado gravá-la naquela época ou hoje. Não tinha nada a ver comigo. Achei legal a música. Tom me perguntou se eu não achava que Desafinado era perfeita para o Yvonne Cury. E eu concordei, disse que iria falar com o Yvonne sobre a música e pedi para que ele ligasse para ele. Tom concluiu: não faça isso, eu ligo para o Yvonne. Ele é mais importante que eu é que devo ligar para ele. Afinal, quem gravou Desafinado pela primeira vez foi o tal baiano bossa nova, João Gilberto. Em novembro de 58,
com arranjo de Tom, do lado B, o Balalá, do próprio João Gilberto, né? O lançamento foi em fevereiro de 1959. Somente neste ano foram mais 6 gravações, inclusive mais uma de João Gilberto em LP. Ivon Cury não gravou Menino Triste e nunca iria gravar Desafinado. Não sabe o que perdeu, Ivon, Deus tem em bom lugar, né? Absurdamente, no centro do disco 78, lançado por João Gilberto Odeon Rio, estava escrito Desafinado, Antônio Carlos Jobim. Foi omitido o nome de Newton. Vocês entenderam? Vou continuar. Uma segunda tiragem incluiu o nome do parceiro, mas de forma incorreta. Antônio Carlos Jobim e Milton Mendonça. O nome dele não é Milton, é Newton com N-E-W-T-O-N, Newton, né? Newton Mendonça. Em agosto de 2000, olha só, Paulinho Jobim, em pesquisa no arquivo pessoal do pai, reunindo material para o cancioneiro Jobim, projeto para edição em vários volumes de todas as obras musicais de Tom, descobre uma versão certamente original da letra de Desafinado. Se você insiste em padronizar, Se você insiste em padronizar, meu classificando de antimusical, sou moderno, pois até provar, pois com fita durex enrolei meu coração. Nada a ver, cara. Nada a ver. Vamos terminar aqui o contexto do Samba de uma Nota Só, tá? O vídeo também não ficar muito longo, né? Depois eu faço um volume 3, né? Numa madrugada do inverno de 1954, 2 homens andavam cheios de alpiste, como se dizia à época, isto é, devidamente fartos de álcool, pelas ruas do Posto 5 em Copacabana. Newton Mendonça e seu amigo, o médico Américo Caparica, chegaram ao apartamento de Newton e Norma na rua Constante. Norma era a irmã do Newton, minha tia, Constante Ramos. Acordaram a irmã de Newton. Tinham ainda o que conversar. Newton terminara um namoro e estava triste, meio arrasado. Norma abriu a porta. Pediram a Norma um chá. Newton foi para o piano, começou a dedilhar um tema. Parecia que queria compor. Américo e Norma eram amigos, ex-namorados, né? Do tempo ainda da Barão da Torre, né? Entenderam que Newton estava criando e foram conversar na cozinha. Américo num banco e Norma preparando o chá. Newton na sala continuava no piano construindo um tema. Norma deixou a xícara de chá em cima do piano e voltou para a cozinha. Ele está concentrado, está compondo alguma coisa. Vamos ficar por aqui, disse Américo. Passado alguns minutos, Newton chamou os dois e mostrou um tema. Veja se vocês gostam disso aqui. E tocou a primeira parte do Samba de uma Nota Só. Não era o Samba de uma Nota Só que se conhece hoje, esclarece Américo. Era a ideia, aquelas frases iniciais da música com um andamento mais lento. Essa história que o amigo de Newton, o renomado médico cirurgião carioca Américo Caparica Filho, conta com a gravidade e convicção surpreende e faz pensar. Norma não se lembra do episódio. A música, que só será gravada em abril de 1960, tem uma trajetória da semente à explosão internacional. Curiosa, até engraçada. Newton andou com a ideia e depois com o tema na cabeça, no assobio e na ponta dos dedos, por um longo tempo. O que aconteceu no apartamento da Constante Ramos foi só a ideia, que depois foi sendo desenvolvida. Amigos de Newton e Tom afirmam que o tema de Samba de uma Nota Só era antigo, que Newton solfejou a melodia durante muito tempo. Isso, o Tom achou absurdo isso aí. Newton mostrava sempre a primeira parte da música a Tom, que não dava muita importância a ela. Você insiste com esse sambinha, hein? Tá bom. Depois a gente vê isso. Norma conta que isto aconteceu várias e várias vezes, que Tom resistia a trabalhar junto à música. Em 59, Newton mostrou a primeira parte a Oswaldo Nunes, filho,
na noite em Copacabana, batucou na porta da boate e perguntou: gostou? A melodia pode ser fraquinha, mas a harmonia é muito boa, não é? Deve ter sido nessa mesma época que Tito Madi ouviu a música de madrugada numa esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, inteira ou pela metade. Tito não se lembra. Tom acha a música de... Tom chamava a música de sambinha. Sambinha. Esse cachorro não é fácil, né, gente? Vocês desculpem aí, tá? Tom chamava a música de sambinha, o que certamente não iria agradar a Ari Barroso, Américo Caparica, e mais uma vez ele entra nessa fantástica história, com que certa vez, não muito tempo antes do Nilton falecer, ele marcou com um amigo um encontro no prédio do IPAS, na rua Pedro Lessa, no centro da cidade, para conversar sobre qualquer assunto ligado à saúde do compositor, que não ia nada bem. Américo disse que Nilton pegou no seu braço e o levou a 2 quarteirões dali até o Vilarino, uma mercearia, né, de importados, que era também uisqueria, de gente famosa, frequentada por jornalistas, poetas, artistas intelectuais. Lá chegando, Nilton chamou Tom, que estava numa mesa concorrida. Tom deixou a sua turma e veio até ele e recebeu o samba de uma nota só das mãos de Nilton, partitura e letra. Só a música? Não se sabe. Américo lembra que Tom não quis muita conversa. Tá, depois a gente conversa. Depois a gente vê isso, tudo bem? Américo não pôde dizer o que Nilton entregou a Tom. Tudo ou parte. A música pronta, já feita pelos dois para que Tom providenciasse a gravação junto a João Gilberto, ou a primeira parte, o esboço de Nilton para que ele continuasse. Na mesa de Tom deveriam estar alguns notáveis, como Vinícius de Moraes, Fernando Lobo, Paulo Mendes Campos, de Cavalcante, Irineu Garcia, frequentadores da casa. O interessante dessa história é saber que o Vilarino tem um invejável destino como lugar. Casa onde aconteceram fatos marcantes da música da cultura brasileira. Antes desse simplório e instigante encontro de Nilton e Tom, o Vilarino houvera servido de palco para a apresentação formal de Tom a Vinícius de Moraes, promovida por Lúcio Rangel, resultando na peça Orfeu do Carnaval. E, depois, numa longa e profícua parceria musical, também foi naquelas mesas de uísque que nascera o histórico LP. Vocês lembram de LP? Pois é. Então, vamos lá. E Canção do Amor Demais, essa música é linda, né? Em que Elisete Cardoso canta músicas de Tom e Vinícius, entre elas Chega de Saudade, com acompanhamento novo diferente do violão de João Gilberto. Gloriosa Sina cumpre esse Vilarino. Vilarino era essa mercearia, né, que os intelectuais se reuniam, só pessoas da nata do intelectualismo do Rio de Janeiro se encontravam ali, né? Para bater papo, para tomar todas, encher a cara, etc, etc. Olha só, olha aqui, ó. Surgiu aqui quem? Joaquim Stockler, o baterista. E, cara, os royalties da batida da bossa. Tudo bem, João Gilberto, sem dúvida, quem sou eu para dizer que não, né? O João Gilberto, aquela batida que parece que está fora do tempo, mas não está, né? Tudo bem, João Gilberto, mas a bateria, assumidamente de bossa nova, quem criou os royalties tinha que ser pagos a Joaquim Stockler. Ele sim criou a batida da bossa nova, tá? Eu conheci no show que eu fiz no Vinícius, já falei isso no vídeo anterior. Tive o prazer, né? Inclusive, coitado, ele já estava bem doente e num dado momento do show, eu estava tocando, né, com o saxofonista Leandro Góes, com Paulinho Souza, que hoje toca com Bochecha, e o falecido Seu Carlinho, a gente chamava ele de Seu Carlinho, baterista. E o Marcelo Câmara, o autor desse livro aqui, ele fazia umas intervenções de uma música para outra e contava o contexto que aquela música foi composta. Foi muito interessante, muito americano, muito japonês, lá no Vinícius Barro. A casa, graças a Deus,
saiu no Jornal Globo, foi muito bom. Eu tenho vontade de fazer outro, aqui no teatro da minha cidade, onde eu sou músico da orquestra municipal, sou saxofonista. Mas o meu primeiro instrumento é violão. Então, gente, tem muita história para contar. Nós já estamos com, deixa eu ver aqui, com quanto tempo de vídeo? Nossa, já estamos com 34 minutos. Não é uma coisa ficar fadonha, mas eu prometo para vocês, vendo aí a interação de vocês, a gente vai ver aqui com a produção se a gente pode fazer continuar esse bate-papo sobre o Newton para desmascarar muita coisa que essa mídia mentirosa, que essa mídia, essa imprensa marrom, deixa de falar sobre o Newton Mendonça. Escreve o nome do cara com M, Milton. Olha, a minha tia teve que lutar muito, tá? Gastou muito dinheiro com advogado. É isso que lá atrás, não sei se vocês lembram, eu disse que eu tinha medo de falar isso porque pode dar problema, né? Eu não vou dizer o que aconteceu, tá? Mas enfim, muita coisa aconteceu. Mas a minha tia, graças a Deus, conseguiu os direitos autorais. A ECAD paga até hoje para os herdeiros, né? É uma música tocada no mundo inteiro, então recebe-se muito dinheiro, graças a Deus, para o filho do Renato, o neto do Newton, meu tio, o filho do Fernando também, o nome dele, Vitor e o Renatinho, eram os filhos do, né? Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, senão vai ficar muito enfadonho. E eu gostaria de tocar o violão, algumas músicas, mas o YouTube não deixa, né? O YouTube, ele dá... E meu canal... deixa eu contar uma novidade para vocês. Eu alcancei 664 inscritos. Gente, falta pouquinho para me conseguir 1000. Então, vocês compartilhem esse vídeo aí para os que gostam da boa música e tal. E não deixem de ouvir Cris Delano canta Newton Mendonça. Procurem no YouTube que vocês vão ouvir as mais lindas canções. Uma das... né, entre o cancioneiro, né, brasileiro, mais um bocado de lindas canções aí dessa dupla maravilhosa e mesmo só do Newton Mendonça, tá? Eu vou ficando por aqui, aproveitando a oportunidade para desejar a vocês aí um excelente ano de 2025. Se vocês não conseguiram em 2024, esse ano certamente, com a fé de nosso Senhor Jesus Cristo e a previdência divina, vocês vão conseguir. Tá bom? Embora o país não tá lá essas coisas, mas o que importa somos nós, né? E o que a gente tem, e a fé que a gente tem no nosso Salvador, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueçam do triplo C, que todo mundo fala aí. Compartilhe, comente, curte e o importante é se inscrever no canal para eu ver se eu consigo a minha meta até o final desse ano, gente. Pelo menos 1000 inscritos para começar a monetizar meu canal. Que eu faço muita coisa, mas agora que eu tô com 600 e pouco. Tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo vídeo. Valeu? Um beijo no coração de vocês. Fui.